Levados a Deus, a Jesus e a todos os nossos amigos espirituais, rogamos de mais alta proteção e amparo para que tenhamos nas ideias e as palavras mais ajustadas aquilo que o plano espiritual programou para a nossa noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite, irmãs, boa noite, irmãos. É um prazer que se renova receber o convite dessa casa e poder voltar a compartilhar uma sessão com os irmãos aqui presentes. Hoje, para nosso tema, para nossa conversa, nós temos alguns itens que se abrigam sobre o capítulo 6 da parte terceira do Livro dos Espíritos. A parte terceira, como todos sabem, é a parte que é denominada das leis morais. E esse capítulo 6, ele versa sobre a lei de destruição. Então, antes da gente conversar especificamente sobre aquilo que nos cabe, convém dar uma palavrinha sobre a lei de destruição. Isso porque, um dia desse eu estava lendo um texto bastante longo de um crítico do Espiritismo que alinhava uma série de considerações sobre a doutrina e como ela supostamente se basearia em princípios incorretos. E era um texto bastante longo, eram bem umas 20 páginas, 30 páginas. E entre várias das alegações que ele fazia, havia uma em que ele destacava a absurdidade de uma lei moral que se denominasse lei de destruição, porque ele dizia: Deus, soberanamente bom, justo, piedoso, ele não imporia nenhum tipo de destruição à sua própria criação. Bom, uma crítica bastante imperfeita, porque sequer se deteve, se deu ao trabalho de ler com uma certa atenção aquilo que está no texto do Livro dos Espíritos. Se tivesse lido com mais atenção, teria visto que a lei de destruição, ela na verdade é uma lei de transformação. A destruição que se fala é uma destruição, se eu posso chamar assim, uma destruição criativa ou criadora. É uma destruição da matéria, não do espírito. É a matéria que se agrega em um determinado momento e no outro se desagrega para dar ensejo a uma nova etapa da vida, para dar ensejo a uma nova forma. É aquela destruição que já está programada para todos os seres vivos. Todos os seres vivos, eles nascem, crescem, amadurecem, se reproduzem, entram em decadência e morrem, se desagregam. Naturalmente que essa matéria ela não se perde. Já dizia Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma na natureza. E essa é a lei de destruição que o Espiritismo fala como uma lei moral. Há também destruições de sociedades, destruições de estados, destruições de culturas, grupos sociais que desaparecem e dão ensejo ao surgimento de outros. Roma durou mais de 1000 anos. Se a gente considerar o Império Bizantino como uma continuidade do Império Romano, pelo menos a parcela oriental do Império Romano, nós vamos ter mais de 2 milênios de existência. Mas um dia, até o Império Romano desapareceu, cedeu espaço a outras culturas. E isso foi necessário para que houvesse a evolução. No nosso mundo, sabemos de tantas empresas que surgiram e desapareceram, cada uma a seu tempo, cada uma deixou a sua marca, colaborou de uma forma ou de outra para o progresso da humanidade, para o avanço de uma sociedade, pelo menos, e depois
se não teve mais finalidade, se não conseguiu se reinventar, como se diz hoje em dia, acabou cedendo. E isso até ganhou um nome dos analistas econômicos, ganhou o nome de capitalismo ou de destruição criativa do capitalismo. Então, é esse tipo de destruição renovadora do qual essa lei fala. E, em nenhum momento, essa lei ela chancela qualquer tipo de atitude que seja insertada de maneira pré-determinada para, pura e simplesmente, pôr termo a uma existência, pôr termo a algum tipo de experiência pelo simples ato de, bom, já que tudo vai acabar mesmo, vai acabar agora. Por que deixar para depois? Vamos acabar agora. A lei de destruição não justifica nenhum ato de violência e não justifica nenhum tipo de destruição sem qualquer finalidade. Não se trata disso. E justamente o que hoje a gente vai falar, o item que a gente começa falando é sobre duelo. E aí um outro parênteses, uma outra crítica. Alguém, um leitor menos avisado, pega o livro dos Espíritos, abre aí no item 757 e vê lá, duelo. E aí ele diz, mas que coisa mais anacrônica, por que eu vou, em pleno século XXI, quando a maioria, se não a totalidade dos países, já legalmente aboliu a instituição do duelo, por que eu vou ler sobre duelo? Bom, primeiro de tudo, importa que a gente leia a codificação tendo em mente que muitas das perguntas que foram formuladas, muitas das respostas que foram trazidas, elas estavam adequadas ao tempo em que foram formuladas e as respostas foram dadas. E importa também salientar que, mesmo quando aparentemente um trecho nos parece anacrônico, é importante analisá-lo e extrair dele aquilo que existe de conteúdo moral inalterável. Basicamente, o que os espíritos vão responder a todas essas perguntas que giram em torno do duelo, se o duelo é de alguma maneira justificável, se o duelo ele não pode ser entendido sob certas circunstâncias como uma legítima defesa, como uma legítima defesa da honra, a resposta dos espíritos, elas vão ser claramente na direção de condenar o duelo, declarando o atraso das mentes que se deixam matar ou se matam pura e simplesmente por vaidade e por orgulho. E os espíritos, eles são muito claros, diretos, quando afirmam que o duelo entre alguém que se sabe muito mais capaz contra alguém que claramente está numa posição de inferioridade, isso é pura e simplesmente um assassinato. E vice-versa, aquele que entra no duelo sabendo-se completamente indefeso diante de um rival que lhe é muito superior em destreza, habilidade, isso é mero suicídio. E mesmo quando o duelo ele se dá entre dois contendores que dispõem dos mesmos recursos, das mesmas habilidades, isso não é outra coisa senão um duplo ato de suicídio-homicídio. E a gente pode extrapolar todas as lições que estão ali contidas para outros tipos de duelos. Duelos verbais, duelos de disputas corporativas. Eu conheço um episódio de duas pessoas que trabalhavam juntas num departamento de vendas e ocorreu que, as vendas não compras, e ocorreu que o chefe se desentendeu com o subordinado. Passou a perseguir esse subordinado até o dia que conseguiu a demissão do subordinado. O tempo passou, esse chefe ele perdeu o emprego dele, foi procurar emprego
encontrou numa outra empresa, foi admitido pelos entrevistadores do Departamento de Recursos Humanos, foi aceito pelo diretor da empresa, mas não chegou a conhecer o chefe imediato dele porque este estava de férias. Bom, quando volta o chefe de férias, quem é o camarada? É aquele sujeito que ele tinha perseguido e tinha demitido. Aparentemente, o demitido de outrora já estava em paz com a consciência e acolheu bem o desafeto. Mas isso simplesmente foi um disfarce para a perseguição que ele iria encetar daí por diante. Foi espezinhando aquele desafeto, foi espezinhando, até que demitiu o adversário. E aí, a vida passa, o mundo gira, a Lusitana roda, né? E aí um dia, os mais jovens nunca ouviram isso, né? Mas isso era na época que não se chamava de marketing, se chamava de propaganda mesmo, só que isso era propaganda de uma transportadora. Então o mundo gira, a Lusitana roda, e aí aquele que tinha sido demitido, que depois demitiu, perde o emprego. Vai procurar emprego e dá de cara com quem? Com aquele mesmo sujeito. Parece mentira, mas isso é verdade. Eu não vou dizer o nome das empresas, eu não vou dizer o nome das pessoas, eles ainda devem estar encarnados, devem estar por aí, mas eles viveram assim, a vida duelando. Um duelo que não houve morte, não houve sangue, mas houve sofrimento, dor moral. Houve tudo que podia tornar a vida daquelas duas criaturas horrorosa. Aliás, a história desses dois, eu me lembrei dela muitos anos depois, quando eu vi um filme chamado Os Duelistas. Alguém viu esse filme? Eu não sei quem foi o diretor, eu não me lembro o nome dos atores, eu sou péssimo para isso, mas o filme é muito bom. O filme é muito bom e é a história basicamente de dois soldados, dois oficiais do exército napoleônico, e eles começam a se desentender quando um deles é mandado trazer de volta o outro. O outro estava lá perdido na Esbórnia e um deles recebe a ordem do oficial superior de trazê-lo de volta para a companhia. E aí quando um vai lá buscar o outro, ele acaba encontrando o outro numa situação, digamos assim, melindrosa. E ele dá voz de prisão, leva o camarada, quer levar o camarada. Esse que tem que ser levado se revolta, porque ele está na frente de algumas senhoras, está numa situação, digamos assim, social, meio amigos, etc. E aí desafia o que cumpriu o seu dever para um duelo. Eles iam iniciar um duelo naquele momento, mas chega aí com um oficial mais graduado, põe ordem naquilo, porque já na época de Napoleão o duelo era proibido, principalmente entre soldados, normalmente porque o exército napoleônico precisava de todos eles vivos, para morrerem no campo de batalha, naturalmente, e não morrer num duelo. E aí, o filme vai se desenrolando assim, eles vão se encontrando e se desencontrando pela vida e duelando das mais variadas maneiras. Até que chega um momento final, que eu não vou contar, vocês, se interessarem, procurem o filme, é interessante para ver que existe um conteúdo moral naquilo. Inclusive o final do filme é muito moral, porque o final do filme deixa claramente uma sensação de vazio em quem sempre procurou o duelo e uma sensação de vitória em quem sempre procurou evitar o duelo, mesmo tendo chegado no final sem exatamente ter, digamos assim, se coberto de honra no campo do duelo. Mas essa situação de disputa, essa situação em que duas pessoas se buscam para se espezinharem, isso é um duelo. É o duelo cotidiano que a gente vive. Duelo com o colega da empresa, duelo com o vizinho, por causa, às vezes, sei lá do quê,
do gato do vizinho, que não fica no terreno do vizinho, esse é o nosso, daquela vaga na garagem, que aquele outro infeliz, ele sempre quer entrar na sua vaga, não sei porquê. E coisas assim, em que a gente duela, se bate em duelo com as outras criaturas, a pretexto do quê? A pretexto, por mais das vezes, de vaidade, de orgulho. Ah, ele não pode fazer isso. Tá bom, ele não pode fazer isso. Qual é o mecanismo para evitar que ele faça isso? Uma conversa franca, direta? Não. O indivíduo ele não é suscetível a isso. Não, então procura outros mecanismos. Procura mecanismos legais. Ou até, em última análise, deixa o espaço para ele. Aí alguém dirá, mas é covardia. E eu responderei machadianamente, ao vencedor as batatas. Que fique ele com as batatas. Que fique ele com as batatas. Porque você não vai perder aquilo que mais lhe interessa, que mais te preza, que é a paz de espírito. Que é a paz de espírito. É poder seguir despreocupadamente o teu caminho, sem se preocupar com quem quer que seja. Esse tipo de duelo, que inclusive na política é muito comum, aliás, curiosamente hoje me bateu um outro texto, me mandaram por e-mail, um texto de várias sacadas famosas. E aí tem aquela célebre da deputada na Câmara dos Comuns, na Inglaterra, que aparteia o Winston Churchill e diz para ele: se o senhor fosse meu marido, eu colocaria veneno no seu chá. Aí Winston Churchill para e responde: Lady Ashton, se eu fosse seu marido, eu tomaria o chá. Todos acharam engraçado. Ela odiou receber essa resposta, mas ela deveria ter pensado no que ela falou. Churchill também, apesar dessas sacadas deliciosas hoje em dia, ele foi amealhando um conjunto de desafetos que, de uma certa maneira, até todaram o, vamos chamar assim, genial político e genial estadista que ele foi, pelo menos no período de guerra. E por aí vai. Uma outra sacada que veio nesse e-mail foi a do Carlos Lacerda. Não tem nenhuma preferência política, nada disso. Era bem pequenininho quando ele era político. E aí o Carlos Lacerda sobe a tribuna na Câmara dos Deputados e um opositor pega rapidamente o microfone e diz: lá vem o purgante. E o Carlos Lacerda rebate. E os senhores acabam de ver o efeito. Mais uma vez a gente achou tremendamente engraçado. Foi muito espirituoso, né? Só que esse tipo de duelo verbal leva a quê? O que efetivamente conduziu? Naturalmente que quem consegue rebater uma crítica se sente vitorioso. Mas é aquele outro que foi, entre aspas, derrotado. Bom, alguns, na verdade, ficam se digladiando simplesmente por esporte, realmente, só para exercitar a inteligência. Contando mais uma, que essa também foi muito boa, o Bernard Shaw e o Winston Churchill não se gostavam muito. Quer dizer, pelo menos eles debatiam abertamente a sociedade, cada um destilando mais ironia que o outro. E aí, Bernard Shaw vai estrear uma peça dele, teatral, e ele manda um convite para Churchill. Eu tenho o prazer e a honra de convidá-lo para a estreia da minha peça, tal, e estendo este convite a um amigo, e estendo esse convite, se desejar fazê-lo, a um amigo, se tiver algum. E aí o Winston Churchill pega e responde: bom, eu não poderei ir à estreia, lamentavelmente, mas irei à segunda apresentação, se houver. Quer dizer, a gente acha bem engraçado, né? Mas olha, como exercício de inteligência,
Se as duas pessoas elas se entendem, na verdade, como simplesmente esportistas, esgrimistas intelectuais, num campo onde não há ressentimentos, pode até ser interessante. Mas na maioria das vezes as pessoas se machucam, se ferem muito com isso. As pessoas, elas marcam umas às outras muito mais do que a gente pode supor. Respostas mal dadas, respostas que podem parecer engraçadas, elas podem atingir profundamente as outras criaturas. E esse tipo de duelo, em que alguém que se sabe muito capaz, que tem tirocínio, resposta rápida, sabe que pode ofender, magoar, e ainda assim tem prazer em exercitar essa verba, tem prazer em exercitar essa habilidade, pura e simplesmente para se apresentar diante da sociedade como mais capaz, como mais esperto, como mais engraçado. Isso é um exercício fútil de vaidade que não conduz aquela criatura a lugar nenhum. Pelo contrário, vai fazendo com que ela, ao longo da vida, colecione antipatias, colecione sentimentos desagradáveis, ruins em relação a ele. E certamente, o dia que essa pessoa cair, haverá muitos que vão se regozijar com a queda dele. Então, o que a gente extrai como lição moral de uma parte como essa, sobre o duelo, não é um duelo em si, que hoje a gente sabe não existe mais, ou pelo menos na boa parte da sociedade não existe mais. O que a gente extrai é o que você faz ao teu semelhante, ou obriga o teu semelhante a fazer, pura e simplesmente porque aquilo vai afagar teu ego, aquilo vai saciar o teu orgulho, aquilo vai atender a tua vaidade. E o que nós deixamos que os outros façam conosco, porque nós queremos afirmar uma posição, afirmar uma honradez, afirmar um caráter, e isso desnecessariamente. Ceder, muitas vezes, não é um ato de covardia. Na verdade, ceder, o mais das vezes, é uma demonstração de grande poder. Quem é que se perturba com uma criança de jardim de infância quando essa criança o ofende? Uma criança de jardim de infância pode olhar para mim, eu uso óculos, vai me chamar de 4 horas. Mas são 4 horas. Não, é uma criança. Eu sou um adulto. Eu ainda posso até achar engraçadinho, espirituoso. E pronto, acabou. Agora, se eu for criança, eu vou responder no mesmo nível. Eu vou encontrar um outro defeito físico, ou deficiência, ou marca de nascença para dizer: ah, você é isso, você é aquilo outro, tem canela fina, etc. Sou uma criança respondendo a outra criança. Então, aquele que não responde, que não atende a um desafio duelístico, na verdade, dá uma demonstração de grande elevação, de distanciamento daquele tipo de sentimento castaquero que o outro está demonstrando, está apresentando e está até de uma certa maneira entendendo como uma grande coisa, ou seja, ratificando a pouca elevação que tem. Então, não responder a esse tipo de desafio não é sinal de fraqueza, é sinal de distanciamento. Distanciamento moral, distanciamento intelectual. Bom, como parte seguinte daquilo que nós temos para hoje, vem as perguntas em torno da pena de morte.
Vejam que Kardec, o Livro dos Espíritos é de 1857. A Revolução Francesa tinha acontecido um pouco antes, né? E nós tivemos todo aquele período do terror, pessoas guilhotinadas aos milhares. A sentença de morte era uma coisa que ainda vigorava na maior parte dos países da Europa. E sentenças de morte que eram decretadas desde por conta de crimes, que as pessoas tivessem cometido crimes contra a vida, contra o patrimônio, até por conta de desentendimentos de ordem, digamos assim, vamos chamar política. E Kardec, ele interessa, pergunta aos espíritos sobre a validade da pena de morte. E mais uma vez os espíritos são categóricos. A pena de morte ela só existe por conta do estado de adiantamento dos homens. Mais adiantados, não haveria pena de morte. Aqui eu vou abrir até um parênteses. Eu uma vez conversava com uma pessoa que não é espírita, mas é, digamos assim, espiritualista, né? Tem sólidas convicções sobre a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, tem concepções sobre as penas e gozos futuros, etc. Mas essa pessoa, ela defendia a pena de morte de uma maneira bastante categórica. Aí eu disse assim, bom, olha só, se nenhum tipo de argumento filosófico pode te convencer, eu teria um argumento prático contra a pena de morte. Como eu, você sabe que a alma sobrevive à matéria. Sabe que esse espírito liberto da matéria, ele ainda conserva uma série de possibilidades de agir sobre a matéria. E ainda mais, quanto mais materializado esse espírito, mais ele terá condições de agir sobre a matéria. Podemos supor que assassinos brutais, malfeitores, são todos eles muito apegados à matéria, espíritos muito brutos, e por conta disso, ainda muito materializados e que têm certas possibilidades de agir sobre a matéria. Agora veja o seguinte, eu tenho um indivíduo que é um malfeitor. Ele hoje está preso no cárcere do corpo. Se eu mantenho esse espírito preso ao cárcere do corpo, eu tiro a liberdade de ação dele. Eu o mantenho numa situação em que posso controlá-lo e ele está limitado de fato. Agora, se eu o liberto, pondo termo à existência corporal dele, o que vai acontecer? Eu vou ter um espírito de pouquíssimo adiantamento, liberto, ainda completamente arraigado aquelas concepções equivocadas e criminosas dele, que certamente vai se reunir com outros iguais a ele e vai fazer o quê? Vai começar a perpetrar todo tipo de crime contra a sociedade encarnada. E é isso que a gente vê nas reuniões de desobsessão. Quantas vezes a gente recebe espíritos para serem doutrinados que eles se comportam de forma muito semelhante a matadores de aluguel. Eu uma vez ouvi a entrevista de um matador de aluguel que contava, já era um homem octogenário. Ele tinha sido posto em liberdade exatamente por causa da idade avançada dele. E perguntavam para ele, pistoleiro, perguntavam para ele quantos ele tinha matado. E ele respondeu candidamente, meus 2. Como assim, meus 2? A polícia, todo mundo diz que o senhor tem mais de 30 e tantas mortes nas costas. Como 2? Não, que aqueles 2 eram meus. Eu que quis. Os outros não, os outros é que mandaram. Ele demonstrou na entrevista dele uma completa amoralidade. Ele não identificava como um problema dele o fato dele ter posto termo à vida de 30 e tantas pessoas a mando de terceiros. Isso era um problema de terceiros. Quem quis foram os terceiros. Ele só estava ali como um mero executor. Em muitas sessões de desobsessão, a gente recebe espíritos que eles agridem outros
Pura e simplesmente por quê? Não, porque eles pertencem a um determinado grupo. Eles estão presos a um determinado espírito, esse sim, mais intelectualizado, que compreende melhor as coisas, inclusive domina essa ciência fluídica e cria uma situação de enredamento, de aliciamento desses espíritos pouco evoluídos, destituídos de moralidade, e os utiliza assim como fossem matadores a aluguel. E a gente recebe esses espíritos de doutrina. Naturalmente, o chefe deles, vamos chamar assim, esse já foi atraído antes, já foi doutrinado antes, já foi encaminhado, e eles, por isso, simplesmente acabam seguindo também. Mas então, esse é o tipo de espírito que muitas vezes, através da pena de morte, é liberto. Liberto para agir assim, livremente, criando associações no plano espiritual para perpetrar o mal. Mas alguém dirá, mas esses sujeitos malvados, eles não vão para o umbral? Como diz Joana, nós somos seres psíquicos e morais. Nós só passamos a sofrer de verdade no momento em que algum laivo de arrependimento, em alguma visão do bem, alguma ideia da prática justa aflora na nossa mente. Quando você começa a se reformar, você começa a sofrer. Se você tem um passado delituoso. Porque a primeira coisa que aparece, a primeira coisa que surge é o remorso, que ainda não é arrependimento. Arrependimento é algo muito mais evoluído, muito mais adiante. O remorso é simplesmente autocomiseração, autopiedade. Ah, eu não podia ter feito aquilo, eu não podia ter feito aquilo, como eu me arrependo, como eu me arrependo. E, no entanto, você não faz nada para corrigir. Você simplesmente entra num processo de autopiedade. Eu sou um miserável, eu não podia ter feito aquilo. Arrependimento é, errei, o que eu tenho de fazer para corrigir meu erro? O que eu vou fazer agora para reparar o mal que causei? Isto é arrependimento. Então, quando aflora na consciência a concepção, a ideia do bem, sobrevém o remorso. E o remorso faz sofrer muito. Autocomiseração, autopiedade. Aquela autopiedade que te deixa na inércia, te impede de avançar e é até de grande forma autodestrutiva. Mas isso só aparece quando algum laivo, como eu disse, algum laivo de justiça, alguma ideia do bem te surge à mente. Enquanto está endurecido no mal, praticamente a pessoa é imune. Naturalmente que a roda da vida, as consequências de tudo que fez, um dia vão surgir. Naturalmente, um dia a economia divina vai cobrar todo o débito. Mas vai cobrar todo o débito quando o devedor reconhecer a dívida. E vem esse dia. Mas enquanto não vem esse dia, se é espírito solto, espírito errante, ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Ele vai perpetrar todo tipo de vilania. Ele vai se consorciar com todo tipo de espírito maledicente, brincalhão, zombeteiro, e vai causar todo tipo de mal ou todo tipo de desconforto às outras criaturas. Pois então, pela pena de morte, o que você faz é colocar esses camaradas, esses espíritos em liberdade. Enquanto que, não havendo a pena de morte, manterá esses espíritos próximos de você, sob vigilância.
eles estarão confinados à matéria. Agora, o que a sociedade vai fazer para isso? Bom, aí são outros 500. E aí não vamos agora discutir prisão perpétua e outras coisas, porque o tema hoje é lei de destruição. Mas não parece muito mais, não faz muito mais sentido do que, por termo a uma vida, a sociedade ela deve se defender. Essa é uma pergunta que Kardec, em Graça dos Espíritos, a sociedade tem o direito de se defender? Sim, a sociedade tem o direito de se defender. Aliás, Montesquieu já dizia que a violência ela deve ser um monopólio do Estado. O Estado deve ser o único com o direito reconhecido de exercer a violência para preservar a própria sociedade, para preservar o próprio Estado. No mundo em que nós estamos, ainda pouco adiantados, sob certas condições, sobrevém a violência. Mas, como disse Jesus, se o escândalo é necessário, ai daquele que vem o escândalo. E essa violência, ela deve ser exercida pelo Estado da forma mais mínima possível, preservando o direito da sociedade, da maioria e também de minorias, desde que elas estejam ameaçadas. Mas essa violência, ela tem que ser tremendamente contida. Ela não pode, de maneira nenhuma, sair de determinados limites muito estritos, muito rígidos. E ainda assim, e mesmo assim, será uma demonstração do nosso pouco adiantamento. Quanto mais adiantada a sociedade, menor será a violência praticada, inclusive pelo Estado, na defesa da própria sociedade. E as criaturas que se desviem, elas serão uma minoria, serão um grupo tão pequeno que elas acabarão reabsorvidas pela maioria, acabarão reorientadas. Isto é o futuro inelutável, é o progresso que chegará para a humanidade num determinado ponto, sem nenhum tipo de apelação. Existe uma outra pergunta, mais no final, sobre uma passagem de Jesus que diz: quem matou pela espada, morrerá pela espada. E algumas pessoas entendem isso como uma permissão de responder a todo tipo de agressão. Essa é uma interpretação, dizem os espíritos, completamente equivocada. Ninguém tem o direito à vingança. Se eu puder me expressar dessa maneira, o direito à vingança é um direito divino. Deus é o Senhor, o juiz, a punição cabe a Ele. Ninguém tem o direito de se colocar na posição de juiz do seu semelhante e muito menos de carrasco. Deus, Ele irá exercer o seu mandato. E também não vai fazê-lo de maneira discricionária. Na verdade, como existem as leis da física, como existe a lei da gravidade, se eu jogar um objeto para o alto, ele vai ser atraído para o solo, ele vai cair. E essa é uma lei que não tem nenhum conteúdo moral, por exemplo. O que vai acontecer? Joga o objeto, cai o objeto. Isto é uma lei natural, é uma lei da física. Existem leis morais que não implicam em nenhum tipo de desejo de vingança. Pelo contrário, existe um intuito de fazer evoluir a todas as criaturas. A lei da ação e da reação, a lei do retorno, ela existe como uma lei natural.
Se fazes o bem, recebes o bem. Se fazes o mal, recebes o mal. E não é porque exista uma divindade ciosa e vingativa que vai te devolver o mal porque se toma de ódio contra aquele que fez alguma coisa errada, alguma coisa desviada da lei maior. Não existe nenhum rancor nisso. Existe pura e simplesmente uma ação corretiva, reorientadora de um espírito que está destinado a ser tão evoluído, tão perfeito, tão feliz quanto qualquer outro. Mas sabemos todos, assim como se eu jogar uma pedra para o alto, ficar parado aqui embaixo, a pedra vai cair, vai me atingir, e eu só vou poder lamentar minha estultice de ter ficado parado, porque a lei da gravidade ela não é vingativa, ela não é má, simplesmente é uma lei física. Matéria atrai matéria, na proporção do produto, na proporção direta do produto de suas massas, no inverso do quadrado da distância entre elas. Isto é uma lei da física. Ela é amoral. As leis morais, embora revestidas de um sentido, de uma finalidade moral, elas se aplicam a todas as criaturas para o bem das criaturas e não num sentido de vingança. Então, quando Jesus diz: aquele que tiver usado da espada, aquele com a espada ferido, pela espada será ferido, Jesus ele não está capitulando que todos teremos o direito de nos vingar. Se fui ferido, vou revidar, porque Jesus me deu esse direito. Não, simplesmente Jesus enunciou uma lei natural. Todo ato que perpetramos, bom ou mal, ele retorna para nós na mesma intensidade, com a mesma qualidade com que saiu de nós. A vida é como jogar tênis contra o paredão. Do jeito que você bater na bola, do jeito ela vai voltar. Se você bater reto, ela volta reto. Se bater com efeito, ela volta com efeito. E só quem é responsável por isso é você mesmo. E é isso que Jesus diz. Ele não está, de maneira nenhuma, endossando a lei vitaliana. Então, meus irmãos, hoje, nesse breve trecho da lei de destruição, que merece mais atenção, merece ser lida, relida pelos irmãos, e embora exista esse recurso interessante da nossa conversa que foi gravada, melhor até do que assistir alguém falando, pode ser de alguma maneira estimulante ao nosso pensamento, principalmente quando a gente está meio preguiçoso, não está querendo realmente se empenhar em uma conquista interior, pode ser interessante ouvir os outros falar. Porém, muito melhor do que isso é colher diretamente das palavras da codificação os ensinamentos que o nosso próprio espírito ele vai trabalhar. E tenho certeza de que quanto mais vocês lerem, mais perguntas vocês terão. Porque o ato de absorver o conteúdo filosófico, o ensinamento religioso e até o conhecimento científico, ele resulta em maiores ou em mais e melhores perguntas. E a lei de destruição, ela vai começar a gerar uma série de perguntas. Perguntas sobre a destruição dos seres vivos. Por que os animais morrem de tal ou qual maneira? O que leva cardumes inteiros a se suicidarem, ou bandos, manadas a se suicidarem? Por que sociedades desaparecem para que outras surjam? Buscar o traço de evolução. Por que
o Império Romano desapareceu, ou até porque ele precisou surgir, porque é o ciclo das coisas. Tudo tem um objetivo. Deus tem um fim para todos nós. Existe em toda a criação um determinismo finalista. Somos nós faltores do nosso próprio destino, mas estamos todos condenados à felicidade. Estamos todos condenados à perfeição. A lei do progresso nos diz isso, ou nos diz isso. Os Espíritos nos dizem isso. Se existe esse fim, então é porque existe um determinismo. Um determinismo finalista que permeia todas as coisas e nos leva a um estado cada vez de maior progresso. A lei de destruição, ela se incorpora nesse critério. E quantas perguntas a gente tem? As folhas que caem das árvores são o adubo orgânico, o melhor adubo para as ervas que vêm depois. Tudo o que nós deixamos no nosso passado serve como adubo que vai enriquecer o nosso futuro. A lei de destruição, ela abre uma visão tremendamente útil para que nós também nos livremos de um passado que não seja assim tão agradável, ou um passado que não seja tão elogioso às nossas presentes tendências, às nossas atuais disposições. É necessário a destruição do homem velho, da pessoa velha, para que surja uma pessoa nova. Olha, tantos caminhos para seguir, analisando a lei da destruição, mas vocês só vão conseguir isso se vocês lerem. Se vocês pararem para refletir por si mesmos. Por mais brilhante que seja o orador, e não é o meu caso, por melhor que seja o instrutor, ele ainda assim não vai poder dar a vocês a profundidade e a intensidade que vocês só poderão recolher se mergulharem em si mesmos, se procurarem no estudo a redenção de todas as suas dúvidas. Alguém pensou, a redenção de todos os pecados. Nós não nos redimimos de pecados. Nós avançamos no bem. Porque o que ficou destruído permanece destruído e só serve como adubo para aquilo que deve vir depois. E você vê que já comecei a filosofar em cima disso. Leiam. Leiam, se instruam, acrescentem vocês mesmos novos tijolinhos na construção interior de vocês. E não se aferrem muito àquilo que nós trazemos. Quando eu digo nós, é qualquer palestrante. Há realmente oradores de escola que podem até modificar o rumo de uma vida com a sua oratória. Por exemplo, Divaldo Franco já modificou o rumo de muitas vidas. Mas esses oradores são exceções. A maioria de nós, estudantes como vocês, saímos do meio do grupo simplesmente para, num determinado momento, sob determinadas circunstâncias, servirmos como animadores culturais, estimuladores das consciências. E esse tipo de palestra, ela só tem validade, só tem efeito se tem a contrapartida de vocês procurarem estudar. Senão, vira letra morta. Pode ser um vídeo interessante na internet. Nem sei até que ponto. Porque aqui, pelo menos, já estou reunido. Agora, você na internet, olhar para a minha cara, o sujeito de óculos, careca, com uma voz que não é assim daquelas, vocês não vão ouvir o William Bonner. Olha, pode ser uma coisa até sonolenta. Melhor é que vocês se dediquem ao estudo. Vocês leiam,
e construam a sua própria edificação interior. Isso vai ser bem mais útil. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos os nossos amigos espirituais.